Olá pessoal, tudo bem com vocês? E esse vídeo é para quem tem cisto sinovial ou para quem conhece alguém que tenha um cisto sinovial. E o que é um cisto sinovial? Vamos lá. O cisto sinovial é uma bolsa de tecido mole cheia de líquido sinovial. Ele costuma ser redondo, pequeno e às vezes ele é indolor. E é mais ou menos parecido com a imagem que eu vou deixar agora para vocês. Como eu percebi que estava surgindo? Então, com o tempo eu percebi que estava aparecendo um carocinho, só que não doía. E aí eu nem liguei. E aí depois eu percebi que começou a crescer e começou a incomodar um pouco. Tipo, ele não doía constantemente, mas aí ele às vezes incomodava. O porquê surgiu? Eu acredito que tenha surgido devido ao meu trabalho. Tipo, como eu trabalhava em um restaurante, e aí eu tinha que estar subindo o prato, fazendo esse movimento aqui, ó, que eu tinha que colocar o prato na balança e tinha que estar trocando constantemente. Então eu ficava nesse movimento: coloca prato, coloca prato, tira prato. E aí minha mão acabava fazendo esse movimento. E que aí é onde acontece de vazar o líquido sinovial e aí ocorre de formar uma bolsa de líquido, que aí é dado o nome de cisto sinovial. Por que eu decidi procurar um médico? Então, como eu falei, no começo estava muito pequeno e aí eu não dei tanta importância. Só que aí depois o pessoal começaram a notar. E aí eu não tinha conhecimento do que era isso e eu só vim ter o conhecimento depois que eu fui no médico, que aí ele me explicou de tudo direitinho, o como era e o que seria. Aí, como também começou a incomodar um pouco e ele estava crescendo, já estava ficando feio, então eu decidi procurar um médico. O que o médico falou? Vamos lá. Quando eu mostrei para ele, ele falou na hora que era um cisto sinovial, lógico, ele avaliou, né? Ele apalpou tudo. E aí, ele me falou, ó, a gente vai ter que fazer um ultrassom para ver como é que tá. Aí ele falou também da cirurgia. E eu poderia sim optar pela cirurgia se tivesse me incomodando, se eu tivesse percebido que tinha crescido. Ele falou que se eu fizesse a cirurgia poderia ser que voltasse novamente. Só que aí eu quis fazer porque eu achava que estava incomodando, eu achava que estava crescendo. Só o que acontece? Ele não me deu outras opções de tratamento. Eu pesquisei e vi que tem opções de tratamento. E tipo assim, eu super amei o atendimento dele. Ele é uma pessoa muito educada, muito focada no que faz. E tipo, eu super amei o atendimento dele. Mas ele não me deu a opção de tratamento. Eu pesquisei. Tem um tratamento que chama tratamento com aspiração e infiltração, que eu acredito que seja algum procedimento que tenha, que não precisa fazer cirurgia e apenas eles têm que retirar esse líquido, né, sugar, sei lá o que é que eles fazem. Aí também tem uma luva que você usa, pelo que eu entendi, que aí ajuda a deixar o seu pulso no lugar para que não faça tanto movimento. E aí também tem algumas outras formas de evitar o crescimento e até a diminuição, né? Mas aí isso para mim não foi apresentado. E tudo bem. Eu fiz o ultrassom, voltei lá. Ele novamente me perguntou: vai querer fazer a cirurgia? Ele me deu sim a opção de fazer a cirurgia, mas como eu falei, como eu não tinha conhecimento de outras coisas, então sim, eu quis fazer a cirurgia porque eu achava que estava incomodando, como eu falei, e achava que estava crescendo. E como foi a cirurgia? A cirurgia foi super tranquila. Eu entrei na parte da manhã, umas 7 horas da manhã, mais ou menos, e eu fiz a cirurgia acho que 9 horas. E aí eu saí 10 horas da noite. Mas aí porque eu tive que esperar alguém me pegar, né? Porque não pode sair só. E aí eu fiz a cirurgia. Quando eu acordei, ele estava lá do meu lado, ele me explicou tudo, passou os remédios que eu tinha que tomar. E como foi a recuperação? E a minha recuperação, ela foi muito chata. Por quê? Porque eu não tomei os remédios. Agora eu tô assim, o meu organismo está rejeitando qualquer tipo de antibiótico e eu não consigo, tipo, a minha boca fica muito seca, me dá ânsia, me tira o apetite, o meu estômago dói. Então eu passei a minha recuperação sem tomar o remédio e eu senti muita dor. E aí a pessoa fica muito dependente também. Tem que ter uma pessoa para ajudar. E para dormir também foi horrível, porque eu tinha que dormir com a mão em cima de mim ou com a mão do lado. E aí eu morria de medo também, Luísa, machucar.
E aí, mais ou menos com 2, 3 dias, mais ou menos, ficou muito inchado, inchado mesmo. E aí eu fazia compressa de água morna e também fazia compressa de água fria, né? E aí ajudava a diminuir a dor, como eu não tava tomando remédio, então isso me ajudou a aliviar. E aí, com 7 dias, eu voltei no médico e ele avaliou, falou que tava tudo bem, que tava secando bem. E com 14 dias, eu voltei no médico. E aí ele tirou os pontos e perguntou como é que tava, né? Falei que tava tudo ok. E até então tava tudo ok mesmo. Só que agora, depois de 8 meses de cirurgia, tá começando a incomodar. E sim, eu me arrependi. Por quê? Porque agora que eu vim pesquisar que tinha outras formas de diminuir, né? De tratar ou de até sumir. Eu li relatos de pessoas que sumiu o cisto, né? Então, assim, qualquer coisa que você for fazer, sim, vá no médico, porque tem que saber realmente o que é. Mas a opção da cirurgia deixem por último, porque tem outras opções de tratamento. Eu não tive essa opção de escolha, então eu optei pela cirurgia mesmo. Mas eu me arrependi, tá incomodando. E a propósito, ele tá voltando. Ó, quando eu fiz a cirurgia, ele tava reto. E agora ele tá aparecendo já o carocinho. Fiz o ultrassom, tava tudo ok, mas na hora da cirurgia ele falou que tava muito profundo e aí ele teve que afastar esses ossinhos aqui. É portanto que até tem um buraquinho bem aqui. E como ele teve que afastar, eu acredito que seja isso que tá doendo muito. Dói aqui, às vezes dói aqui, dói muito aqui. Eu não consigo, tipo, essa mão aqui eu já consigo dobrar, essa daqui eu já não consigo. Eu não sei se vai ser assim pra vida inteira, eu acredito que sim. Essa daqui eu já consigo dobrar ela bem pra cá. Esse daqui eu já não consigo. O máximo que eu consigo é esse, mas dói muito. É como se estivesse puxando, sabe? Como, quando eu faço um movimento é como se puxasse aqui. E resumindo, eu me arrependi. Se tivessem sido apresentados para mim outras formas, eu ia recorrer a essas formas e não precisar de cirurgia. É uma cirurgia simples, porém a recuperação é chata. Eu não sei se é porque eu não tomei os remédios, mas pra mim se tornou muito chato, principalmente porque você fica muito dependente de outra pessoa, você não consegue fazer nada. Imagina a minha, que é na mão direita. Mas o conselho que eu dou é, antes de qualquer coisa que você for fazer, deixa a cirurgia por último. É igual o caroço do meu olho que eu falei. Surgiu o caroço e eu não queria fazer a cirurgia e eu recorri, eu pesquisei até eu descobri uma forma de diminuir, né, o caroço, mas graças a Deus eu consegui fazer com que ele sumisse. Se eu tivesse pesquisado mais sobre o cisto sinovial, que eu não fazia ideia do que era, talvez eu não teria feito a cirurgia e aí eu não estaria sofrendo com essa cirurgia agora. E aqui na parte de cima do vídeo eu vou indicar para vocês o Dr. Tomás Barros, ele vai explicar 10 perguntas sobre o cisto sinovial. Eu assisti o vídeo dele e foi aí que eu percebi a burrice que eu fiz ter feito essa cirurgia. Mas não que vocês não tenham que fazer a cirurgia. Antes tem que passar no médico e aí eles vão dar a opção. Se não tiver jeito, se tá doendo mesmo, se tá incomodando, se tá crescendo, se ele passar o tratamento e não funcionar, e aí sim é a cirurgia. E é isso, meus amores. Isso foi minha experiência com o cisto sinovial. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Beijo, tchau. Muito obrigada.